Oi, lindas! Vamos para o nosso devocional de hoje, no livro de João, o capítulo 9. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença nesta hora. Abra os nossos olhos espirituais, Senhor Jesus, para entender as Tuas Escrituras. Desde já repreendo todo o levante maligno das trevas, Senhor meu Deus. Todo e qualquer distração, todo e qualquer impedimento dessa palavra ser gravada nesta hora cai por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda a minha vida, do Felipe e do Ezequiel, debaixo do poderoso sangue de Jesus. Desde já repreendo em nome do Senhor Jesus todo e qualquer espírito de vingança e retaliação. Caia por terra agora em nome de Jesus. Espírito Santo, ensina-nos a Tua palavra. Ajuda-nos a ler e a entender as Tuas Escrituras nesta hora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus cura um cego de nascença. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Olha, vamos parar aqui porque aconteceu uma coisa bem importante. Vocês lembram que quando Jesus ele curou o paralítico, ele falou assim: vai, não peques mais? Pega a tua maca, levanta, anda e não peques mais. Dá a entender, Jesus nos ensina que aquele paralítico estava naquele estado, a raiz do pecado que ele cometeu. Depois, quando ele fez aquela ação ali com aquela mulher adúltera, quando queriam lançar as pedras sobre ela e ninguém lançou, lembra que a gente leu no capítulo 8? Novamente ele falou a mesma coisa para a mulher: olha, vá e não peques mais. E eu expliquei isso ontem para vocês no capítulo 8 sobre o mundo espiritual. Quando abrimos brechas, quando abrimos portas, a raiz do pecado, vem 7 demônios piores do que antes estava na vida da pessoa. Então, por isso que o segundo estado dela torna-se pior que o primeiro. Então, dá a entender que o estado das pessoas é devido à raiz da consequência do pecado que elas cometem, das brechas que elas abrem, das portas que elas deixam abertas para o inferno. Só que nesse caso em específico, desse homem que nasceu cego, Jesus disse que não foi a raiz do pecado dele. Olha só que interessante. Então, nem todos que estão em uma situação de enfermidade ou de miséria, como era o caso daquela mulher adúltera, né, que a situação dela foi bem miserável, nem todos são a raiz do pecado. Por exemplo, esse homem, ele nasceu cego. E aí os discípulos perguntaram para Jesus: Mestre, quem pecou, este homem ou os pais dele, né? Para que ele pudesse nascer cego desse jeito. E aí Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Ou seja, tem situações que acontecem na vida das pessoas por um propósito divino do Senhor, para que o Senhor manifeste a sua glória na vida daquela pessoa, para que vejam, para que testemunhem que o Senhor é Deus. Aquele homem tinha nascido cego só com esse propósito. Aí você deve pensar: nossa, mas Deus é egoísta, por que ele deixou que aquele homem nascesse cego só para manifestar a sua glória? Gente, nós estamos vivendo nesse mundo somente para adorar Ele. Quando Jesus, o Senhor e o Espírito Santo, né, a Trindade, eles estavam criando o mundo e eles fizeram Adão e Eva para ter um relacionamento com Ele. Porém, vocês já sabem a história que Eva se corrompeu à raiz do pecado da serpente, né, acreditou ali em Satanás e se corrompeu porque entrou o pecado. Mas o nosso DNA, o nosso ser natural, ele clama por viver Cristo, em Cristo e sentindo a presença de Cristo. O nosso ser natural, a nossa alma tem sede de Deus. Deus escolheu ele para que a glória fosse manifestada, para que a glória de Deus, o soberano, fosse manifestada através da vida dele. Versículo 4. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Versículo 6.
Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Gente, imagina essa cena. Jesus acabou de explicar para os discípulos que nem o rapaz e nem seus pais pecaram, mas que isso aconteceu, que o fato dele ter nascido cego aconteceu, só para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Ele explica, né? Cuspe no chão, mistura aquela terra com a saliva dele, pega, né, com a mão e aplicou-as no olho daquele homem. Não questione os métodos. Quantas vezes nós questionamos os métodos? Deus deu uma ordem para que Naamã se submergisse 7 vezes no rio para que fosse curado daquela lepra. Naamã questionou muito os métodos, porque o rio era um rio sujíssimo, cheio de lama. Ele poderia ter dito para Naamã em um rio de águas purificadoras, de águas limpas, de águas cristalinas, mas não. Não questione os métodos. Não sejamos como os fariseus e os judeus daquela época, que entendiam no natural e questionavam porque estavam entendendo no racional. Seja espiritual, por mais que pareça estranho, não questione os métodos. Deus é um Deus tão soberano que nossa mente humana não é capaz de entender a particularidade e quão complexo é os seus pensamentos. E Ele tem pensamentos para nós de bem e não de mal. Pensamento de nos fazer bem e não de nos causar dano. Inclusive, a Bíblia diz um versículo assim. Então, o Senhor, Ele sabe tudo ao nosso respeito. Ele sabe o melhor para nós. Não questionemos os métodos. Não sejamos como esses fariseus, como esses judeus. Então, tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-as nos olhos dos homens. Que para os olhos naturais, gente, fazer isso é uma loucura, né? Porque Jesus literalmente cuspiu no chão, misturou com barro e aplicou no olho do homem. Escutar isso, humanamente falando, é uma loucura. Por isso que a gente tem que estar conectado com os céus, a gente tem que estar conectado no Espírito para discernir as obras do Espírito e as obras da carne. Versículo 7. Então Jesus lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. Tanque de Siloé significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Glória a Deus. E eu tenho certeza que esse ato, esse milagre de Jesus na vida desse homem, naquela época foi, meu Deus, glorificado e escutado por muitas pessoas, causou um grande impacto na vida de outras pessoas. E tenho certeza que outras pessoas creram em Jesus, a raiz desse homem que foi curado. Versículo 8. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Gente, vocês têm noção de que ele viveu a vida inteira dele cego para que se cumprisse a glória de Deus sobre a vida dele? E tudo fazia parte de um plano? A forma como ele viveu a vida inteira dele eram parte de um plano para que todos aqueles que viviam ali perto dele vissem que de fato houve uma mudança extraordinária, um verdadeiro milagre. Para quem ficava ali mendigando por conta da deficiência que ele tinha, ele não conseguia trabalhar como as outras pessoas normalmente. E aí os vizinhos verem ele caminhando normalmente como uma pessoa completamente saudável, falaram: meu Deus, o que está acontecendo? Isso é um milagre. Então, começaram a se perguntar: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado aqui mendigando? Versículo 9. Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. O milagre foi tão grande que as pessoas nem reconheciam aquele homem. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Versículo 10. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogavam ele, perguntavam ele: como foi abertos os seus olhos? Como assim, né? A gente estava vendo você ontem aqui doente, né? Com essa deficiência, não conseguia enxergar, mendigando, e agora você está aí andando, um homem normal, enxerga, vê tudo. Como que isso aconteceu? Versículo 11, ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora eu vejo. Aleluia. Versículo 12. Eles lhe perguntaram: onde está este homem? E ele respondeu: não sei. Versículo 13. Os fariseus investigam a cura. Levaram os fariseus o homem que fora cego.
Já se meteram aí os fariseus na história, né? Versículo 14. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Nossa! Jesus fez mais um milagre no sábado. E como Jesus é muito sábio, com certeza ele fez intencionalmente isso. Então era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra, saliva nos meus olhos e eu falei, agora eu vejo. Ele teve que explicar de novo para os fariseus. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Olha só, eles começaram a julgar Jesus novamente, porque ele não estava respeitando a lei de Moisés. Só que Jesus é a lei. Quando veio Jesus, ele se transformou a própria lei. Ele criou-se, porque ele é o Cristo. Então, tudo aquilo que existia antes dele foi para preparar o caminho para ele, mas não era para ser julgado acima dele, não era para colocar a lei acima de Jesus, porque ele é a própria lei. Só que o que os religiosos estavam fazendo? Eles estavam com o Cristo, eles estavam com o próprio Deus, mas estavam colocando a lei acima do próprio Cristo, acima do próprio Senhor. Sendo que a lei foi para preparar o caminho para Cristo. Isso é o que faz a religião. A religião faz a gente rejeitar o Cristo para seguir uma doutrina, para seguir uma lei que foi feita simplesmente por um propósito específico, mas depois chegou Jesus e mudou tudo. Por isso que a gente tem que estar sempre atenta para seguir o que Cristo diz. Ah, Carol, então você quer dizer que de Gênesis até os evangelhos não é para seguir? Não, óbvio que não. Você tem sempre que ler a Bíblia, sempre ler a palavra do Senhor e sempre se espelhar em Jesus. Eu particularmente amo Gênesis, amo o Antigo Testamento. Inclusive, antes de eu fazer o devocional com vocês, eu estava fazendo meu devocional em Gênesis. Realmente eu sou apaixonada. Então, a palavra do Senhor, em cada livro da Bíblia, nos dá ferramentas. E é como se a cada livro que a gente fosse lendo, fosse colocado em nós uma armadura espiritual, sabe? Porque a cada livro passa um ensinamento para nós diferente. A cada versículo, a cada capítulo. Hoje, a gente está lendo o livro de João, mas se você for ler ele sozinha depois, Deus vai ministrar outra coisa no seu coração. Porque a palavra, ela é viva mesmo. Ela é viva mesmo. A gente escuta isso, mas a gente não entende. Só que quando você lê se você lê um versículo todo dia você vai ter uma interpretação diferente daquele versículo, porque a palavra é viva. Então, continuando no versículo 16. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve uma divisão entre eles. Uns acreditavam que ele era verdadeiramente o Cristo, porque dizia, como que pode um homem pecador fazer tais sinais milagrosos? Ele deve ser o Cristo, né? E outros falavam, esse homem não é de Deus, porque ele não guarda o sábado, etc. Há uma grande diferença entre você ser religioso e você ser cristão e você ser um rebelde. Vamos entrar nessa pauta. Quando você é religioso, você faz igualzinho a que os fariseus estão fazendo, colocando a lei, colocando as doutrinas acima do próprio Deus, acima do próprio Cristo. Então, no final de contas, você não é cristão, você só é religioso. Quando você é cristão, você se espelha em Jesus, ama a palavra dele e tenta ao máximo ser parecido com Cristo. E quando você é um rebelde, você simplesmente faz coisas que escandalizam os outros irmãos e se diz ser cristão. Isso é ser rebelde. Porque Paulo dizia, se eu escandalizei o meu irmão, eu não quero ser pedra de tropeço a ele. Então, não escandalizo. Então, sempre temos que estar atentos para não escandalizar e ser pedra de tropeço para outros irmãos, mas mantendo o equilíbrio de ser como Cristo, porque Cristo muitas vezes escandalizou os fariseus, só que ele estava fazendo debaixo de uma lei divina. Então a gente tem que estar atentos para viver como Cristo viveu. Se isso escandaliza o mundo, se isso escandaliza aqueles que são
que vivem como os fariseus, que colocam a lei acima do próprio Cristo, então a gente está no caminho certo, porque a gente está fazendo como Jesus fazia. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. A gente tem que viver nessa linha de dar um bom testemunho e não escandalizar, porém fazer aquilo que Cristo fez, me entende? Porque sempre o mundo vai nos odiar. Sempre aqueles que não entendem as coisas de Deus não vão ir com a nossa cara, porque não foram nem com a de Jesus, vão ir com a nossa. Então sempre vai ter uma pessoa que é contra aquilo, mas a gente tem que continuar na linha de Cristo. Deu para me entender? Existe uma grande diferença nessas três coisas: religioso, ser cristão e ser um rebelde. Nós devemos ser cristãos sem ser rebeldes. Devemos dar um bom testemunho, porém não agradar os homens, não fazer as coisas para agradar os homens, mas para agradar a Deus. Isso é ser cristão verdadeiramente. Você está fazendo ali por um propósito divino, para agradar o Senhor e já sabendo que você não vai agradar a todos. E tá tudo bem. E fazendo a tua parte para dar um bom testemunho na tua vida. Isso é ser um bom cristão. É o que Cristo faria. É o que ele fez. Continuando. Versículo 17. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu? Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. Versículo 18. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Gente, o pessoal realmente não estava acreditando. Mandaram buscar os pais daquele cego para ver se era real. Versículo 19. Então perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Versículo 20. Responderam seus pais: sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Amei a resposta dos pais. 22. Seus pais disseram isto porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Olha só, os religiosos, né? Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, perguntem a ele. Versículo 24. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. E o cego respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Versículo 26. Então lhe perguntaram: o que lhe fez ele? Como lhe abriu os olhos? Outra vez ele teve que responder: eu já lhes disse, e vocês não me dão ouvidos. Por que querem ouvir outra vez o que eu já falei? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Versículo 28. Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este, nem sabemos de onde ele vem. E o homem cego respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele que me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Gente, aquele cego estava evangelizando ali os fariseus. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Ou seja, antes dele não houve um caso assim. Ele foi o primeiro cego de nascença a enxergar. Versículo 33. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. E lembra que Jesus falou que ele não estava assim pela raiz do pecado? Era simplesmente para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele? A gente tem que tomar cuidado para não julgar igual os fariseus estavam fazendo. Por mais que Jesus nos ensinou que portas abertas abrem brechas para o inferno, a raiz de enfermidades e problemas, como aconteceu nos milagres anteriores que ele falava vai, não peques mais, nós temos que tomar cuidado para não julgar como julgavam os fariseus, pensando que todo problema, toda enfermidade era a raiz do pecado, nem sempre. Então esse cego aqui é a prova viva disso, que Jesus falou: não, ele não teve pecado, não teve raiz do pecado para a enfermidade que ele nasceu. Simplesmente ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse nele.
Então a gente não pode ficar saindo julgando, né? A gente tem que ter uma revelação do Espírito Santo, caso ele queira nos revelar também. A cegueira espiritual, versículo 35. Jesus ouviu que o haviam expulsado. Jesus ouviu que haviam expulsado aquele cego. E quando Jesus encontrou aquele cego, ele disse: Você crê no Filho do Homem? Versículo 36. Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: Você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Olha só, Jesus se revelou Cristo pela segunda vez e foi para o cego. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Versículo 39. Disse Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer e perguntaram: Acaso nós também somos cegos? Outra vez aí os fariseus se intrometendo, né? E não entendendo nada. Versículo 41. Disse Jesus: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. O que Jesus estava querendo dizer? Olha só. Se vocês estivessem no tempo da ignorância, não seriam culpados de pecado. Porque quando a pessoa está no tempo da ignorância, ela não sabe que aquilo é de fato um pecado, é realmente ignorante a respeito do mundo espiritual e de como ele funciona, Jesus perdoa. Mas se a pessoa sabe, ele não está mais no tempo da ignorância, ou seja, vocês dizem que podem ver, então a culpa de vocês permanece. Então ela não está mais no tempo da ignorância, porque ela sabe aquilo que ela está fazendo. Era o que aconteceu com eles, né? Olha, se vocês fossem cegos, ou seja, se vocês estivessem no tempo da ignorância, não seriam culpados de pecado, mas vocês dizem que podem ver. Então a culpa de vocês permanece. Vocês não estão no tempo da ignorância mais, vocês sabem o que vocês estão fazendo. Só que vocês não querem acreditar que eu sou Cristo, vocês querem colocar a lei acima do próprio Deus, querem seguir a lei que foi feita para preparar o meu caminho, quer colocar ela acima de mim. Então vocês permanecem no pecado, a culpa é de vocês, porque vocês dizem que podem ver. Era isso que Jesus estava falando para os fariseus. Vamos orar? Espírito Santo, obrigada pela tua palavra, obrigada por falar conosco nesta palavra. Senhor, não queremos questionar os teus métodos, não queremos questionar quando o Senhor nos dá alguma direção profética, mesmo que ela pareça um pouco louca aos olhos naturais e humanos, ao raciocínio lógico, Espírito Santo, nos perdoe. Quantas e quantas vezes deixamos de cumprir aquilo que o Senhor nos ordenou por não parecer lógico aos nossos olhos humanos. Perdoa-nos nesta tarde, em nome de Jesus. Que nós consigamos, Espírito Santo, estarmos tão alinhadas com o Teu Espírito, a ponto de discernir aquilo que é celestial e aquilo que não é. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra seja viva no nosso coração, que ela gere frutos e que esses frutos alimentem a outras mulheres, a outras pessoas. Nós te agradecemos pela Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.